Hare Krishna, então hoje Balarama Purnima, né? Então a gente vai estudar um artigo de Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj, extraído do seu próximo livro, né? Círculo de Amigos, né? Artigo sobre Balarama Tattva. Em Vraja, Balarama é o melhor amigo de Krishna, mas não está diretamente envolvido na vida romântica de Krishna, e sua própria vida romântica em Vraja é apenas uma reflexão tardia, porque Balarama é o irmão mais velho de Krishna, e isso o impede de estar diretamente envolvido no romantismo de Radha e Krishna, que é central para Vrindavana Lila. Seu envolvimento direto ou presença inibiria a intimidade do amor romântico de Krishna por Radha. Como irmão mais velho de Krishna, ele é Maryada Purusha na vida de seu irmão mais novo, habilmente auxiliando Yashoda a cuidar dele e assegurando a Maryada de Krishna, né? Mas enquanto ele vai relatar o comportamento de Krishna, ele não relata o encontro romântico secreto de Krishna aos anciãos, né? Em vez disso, ele facilita durante o dia, ocupando em brincadeiras os amigos de Krishna, não inclinados a participar desses assuntos. Assim, ele segura esses amigos noites repousantes, cheias de sonhos de esporte fraterno, e ao mesmo tempo ele indiretamente facilita os esportes amorosos ao meio-dia de Krishna, acompanhados por seus amigos mais íntimos. Certamente, se Balarama não relata os casos românticos de Radha e Krishna, eles não passam de rumores. Isso é o que os anciãos de Rama fazem de seu silêncio. Assim, no drama de Vraja Lila, Balarama é um importante ator coadjuvante. Sua própria vida romântica é como a de um melhor amigo do herói, que também tem uma esposa, mas no drama o público nem sabe o nome dela. A primeira referência à vida romântica de Rama aparece no 15º capítulo do 10º canto do Bhagavata Purana, referido acima, né? Quando Krishna conclui seu elogio a Rama, seu amor aumenta, enquanto ostensivamente glorifica Balarama. Nessa linha, ele se refere com amor indiretamente muito mais a si mesmo. Ele fala: as gopis são afortunadas porque você as abraça diretamente em seu peito, o que é desejado até mesmo por Lakshmi. Bom, aqui a glorificação de Balarama por Krishna se refere mais diretamente a si mesmo, porque é o peito de Krishna que Lakshmi deseja abraçar e não de Balarama. No entanto, a verdade da brincadeira, e como tal Balarama tem suas próprias gopis e vida romântica, mas como veremos, o romantismo não é central na sua vida como é nas lilas de Krishna. As gopis de Balarama aparecem pela primeira vez no capítulo 34 do 10º canto do Bhagavata. O cenário é a véspera do Holi, o Festival das Cores. Como é popularmente conhecido hoje em dia no mundo, este encontro é categoricamente diferente do encontro secreto de Krishna tarde da noite com suas gopis. Holi, em contraste, é celebrado unicamente por jovens idosos em toda a Vraja. É a peça religiosa que segue a observância de Shivaratri, em oposição a um encontro amoroso, desejo adolescente e fazer amor. Esse capítulo descreve Krishna e Balarama brincando junto com as jovens leiteiras de Vraja, enquanto também acompanhados por seus muito amigos vaqueirinhos. Este lila também envolve o Aishvarya de matar o lascivo Shankachuda, né? Jiva Goswami escreve sobre Balarama nesse lila, que junto com Balarama, cheio de alegria, de Shakya, o grupo se reuniu. No entanto, a semente do que se tornará o desejo do amor às vezes é plantada nesses ambientes. Como tal, um grupo particular de gopis se aproximou de Balarama durante o Holi. E é essa semente do seu amor que Balarama eventualmente tende muitos anos depois, embora com alguma hesitação. Como veremos, ele se casou com essas gopis apenas com estímulo de outros ao retornar à Vraja de Dwarka no contexto de entregar a mensagem de Krishna às gopis. Para entender melhor a natureza secundária da vida romântica pessoal de Rama em comparação com a sua preocupação primária com a amizade de Krishna, seu Shakyarati, será útil examinar a essência desse lila, né? Bom, baseando-se nos comentários Gaudí e textos relacionados. O desejo de Krishna tornar Vraja de Dwarka e Dwarka também
O desejo de Krishna de retornar a Vraja de Dwarka também foi compartilhado por Balarama. Rama queria retornar a Vraja, queria que Krishna voltasse junto com ele. No entanto, dia após dia, Krishna deu desculpas para não voltar e ao ponto de Rama começar a questionar o amor de seu irmão por Vraja, por seus pais, amigos, servos, vacas e pelas jovens gopis que se apaixonaram por Krishna. Assim, Rama finalmente confrontou Krishna, segurando Rama de seu amor por seus devotos. Krishna explicou seu dilema. Nanda o instruía a seguir a ordem de Vasudeva, que não permitiria que ele partisse para Vraja. Assim, ele sugeriu que Rama voltasse sem ele, trazendo as notícias dele e assegurando a todos em Vraja seu amor por eles. Em particular, ele deu a Rama uma mensagem para entregar as gopis que arriscaram suas reputações por ele. Como uma parte, Krishna também disse a Balarama que se casasse com as jovens gopis que se apaixonaram por ele durante a celebração do Holi, que não estavam realmente na mente de Balarama. Assim, Rama partiu para Vraja. Ao se aproximar da aldeia, ele trocou de suas roupas por roupas rústicas para se reunir com seus devotos Ragamarga. Uma vez lá, ele assegurou-lhes o amor de Krishna por eles. E com mais estímulo, ele também se casou com as gopis que se apaixonaram por ele durante a celebração Holi. Rama se encontrou primeiro com seus pais e depois com seus amigos. Ficou muito claro para ele que seus amigos e simpatizantes estavam inteiramente infelizes sem Krishna, mas passaram a cuidar de suas vacas externamente em um esforço para agradá-lo durante sua visita. Isso, por sua vez, trouxe um fluxo constante de lágrimas, né, para ele. Os olhos deles, seus seguidores disseram: "Ó Bala, você e Kano vão jogar novamente junto conosco? Nossas vidas e vidas das vacas estão agora em uma posição precária. Por favor, revitalize-nos para que possamos viver e jogar como fazíamos anteriormente." Então, depois de 2 ou 3 dias, Balarama fez arranjos para se encontrar com as gopis de Krishna. Este encontro é o coração de seu retorno. É realmente sobre o que o capítulo trata: a habilidade de Rama de representar Krishna diante daquelas gopis que deram suas vidas a ele durante o Rasa Lila. Vishwanath Chakravarti comenta a descrição de Shukamuni no encontro de Balarama com Radha e dos seus companheiros. As palavras do sábio, né? Rama Sandharshana Dritaha, honrando Rama depois de ter tido seu Darshana, tem um significado duplo. Eles implicam não apenas que as gopis mostram deferência a Rama, mas também que Balarama se curva ao Mahabhava exibido pelas gopis de Krishna. Em sua tradução deste lila no Gopala Champu, Sadiva Goswami descreve Balarama referindo-se às gopis de Krishna respeitosamente. Shukadeva então invoca o epípeto de Balarama, Sankarshna, implicando que Balarama tinha a habilidade de representar e assim atrair Krishna ao chamar sua atenção e, portanto, sua presença. De tal forma que Krishna realmente apareceu dali diante das gopis, na pessoa de Balarama, pela tradição oral. Acredita-se que isso resultou em Rama assumir a compleição de Krishna, mesmo que ele nunca tenha pensado em desfrutar das gopis de Krishna para si mesmo. Foi a confiança Vishramba central para Shakyarasa que Krishna confiou a Rama essa tarefa de pacificar as gopis de maneiras que anteriormente Uddhava era incapaz de fazer. Rama fez isso fazendo com que a presença de Krishna fosse sentida, depois prometendo ir a Dwarka e trazer Krishna lá pela força de uma maneira que Uddhava não podia. Este é um exemplo da perícia de Balarama em representar Krishna. Depois disso, apenas a pedido compassivo de Radha e não sem permissão de seus anciãos, Balarama se encontrou separadamente com as gopis não identificadas, que foram traídas por ele na juventude durante a celebração do Holi. Radha disse: aceitamos sua promessa de trazer Krishna de volta. Agora, se você aceitar todos os meus associados que preservaram sua castidade juvenil,
o tempo todo apenas para você, rejeitando seu próprio prazer e permanecer em suas casas, magros e enfermos, então manterei essas mulheres perto de mim, enquanto você vá e traga seu irmão. Ao que Balarama respondeu: embora não seja o momento para isso, ainda assim farei isso de alguma forma para consolar todos vocês. Mas ainda assim, primeiro devo receber a permissão dos anciãos. Bom, os anciões deram a permissão. De fato, eles repetidamente pediram que ele fizesse o necessário, mas ainda assim Rama hesitou em participar de uma celebração de casamento na ausência de Krishna. Como tal, Balarama casou-se hesitadamente com essas gopis anônimas pelo rito Gandharva, em uma área isolada, Ramagata, ao norte da grande figueira Bengala, na base da qual Rama, Krishna e seus chakas frequentemente se reuniam para se divertir e criar estratégias. O casamento ocorreu sem arranjo formal e sem convidados do casamento, com Rama embriagado e no meio da majestade, castigando o rio Jamuna e milagrosamente arrastando até ele com seu arado, enquanto o Srimad Bhagavata emprega 5 longos capítulos para descrever a Rasa Lila de Krishna. A peça central de todo o texto, este Gaudiya Grantha Raja, emprega apenas 4 versos para descrever o chamado do Rasa Lila de Balarama em Ramagata. Os 2 últimos não aparecem em todos os manuscritos do texto. O anonimato de suas gopis ressalta, no mínimo, a incapacidade do sadhaka de seguir seu exemplo, como essencial em Raganuga Bhakti. Além disso, a majestosa exibição de Rama nessa ocasião é reveladora para o devoto perspicaz. Em seu comentário sobre Chaitanya Bhagavata, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escreve que a diferença entre o encontro de Rama com suas gopis em Ramagata e o Rasa Lila de Krishna é uma mareada em oposição a Raga. Em outras palavras, os assuntos românticos de Rama não são um exemplo de Kamarupa, Bhakti experimentada entre Radha e Krishna, mas sim Bhakti no humor de Mariada vai de Bhakti. Por outro lado, o amor fraterno de Rama é um exemplo do Raga Bhakti, referido como Sambandha Rupa, que envolve Dasya, Shakti ou Vatsalarata. Assim, o Rasa Lila de Balarama, como Vrindavana Dasa, se refere ao seu casamento Gandharva em Ramagata, é anticlimático do capítulo que é descrito. De fato, os teólogos gaudías, comentando sobre essa lila, enfatizam o fato que Rama tem suas próprias gopis apenas com o objetivo de afirmar enfaticamente que ele não se associa com as gopis de Krishna e elas não abrem nenhuma janela para o relacionamento de Rama com suas esposas através de um sadhaka, através do qual um sadhaka possa passar. Agora o outro artigo, né? Dito por Agostinho Maharaj também, né? Balarama, o nascimento de Shakyabhava, né? Um livro também desse círculo de amigos, né, que vai para estrear aí. Bom, talvez a coisa mais surpreendente sobre seu nascimento foi o fato que, apesar de sua beleza e outras qualidades auspiciosas, ele estava, para todos os efeitos, inconsciente do mundo ao seu redor. Somente quando Yashoda o pegasse no colo e ele pudesse sentir seu irmão dentro do seu ventre, ele voltaria à vida. E somente depois que seu filho, Krishna, nasceu, essa peculiaridade diminuiu. Seu nome é Rama, Balarama, e ele é o melhor amigo e irmão mais velho de Krishna, embora ele seja a personificação do Shakyarasya, ele é Vishnu Tattva e não Shakti Tattva. Os dois, Rama e Krishna, são respectivamente Sevaka e Sevya Bhagavan. Bom, a beleza de Balarama não conhece limites, seus pés são macios, como lótus. As mãos, seus braços longos e fortes alcançam seus joelhos. Seu peito largo é guarnecido com uma guirlanda de Gunja Mala e o seu cabelo escuro está preso como um topete, circundando com uma recompensa de flores da floresta. Sua tesa é clara e branca como o lar reflexivo. Ele é Bhagavan de um estado de espírito amigável. Ele às vezes serve, enquanto outras vezes está preocupado com o comportamento do seu irmão mais novo. Os sábios o chamam de Baladeva, poderoso, espirituoso, sábio, bem vestido de azul, meia-noite. Ele usa uma
tílaca feita de almíscar de tonalidade escura, seu único brinco beija sua bochecha, e um lótus cercado por abelhas decora sua orelha. Ó Balarama de voz profunda, quando ouvirei o seu chamado para servir o som belo de seu chifre de búfalo. Tá, então o terceiro artigo aqui, Balarama Tattva, de Tripura Goswami Maharaj, do livro Círculo de Amigos, né? Tá para sair aí, né? Bom, no Largo Bhagavatamrita de Rupa Goswami, Balarama é categorizado como uma forma Vaibhava Prakasha de Krishna. Gopala Krishna, o vaqueirinho de 2 braços e a flauta, é Swayam Rupa, a forma original da divindade, na qual todas as outras manifestações de si mesmo estão contidas. Por causa de sua lila, às vezes Swayam Rupa, Krishna se expande em formas de réplica de si mesmo, como quando faz um piquenique com seus amigos ao longo das margens do Jamuna. Naquela época, Krishna se expandiu em múltiplas formas de réplica de si mesmo, de tal forma que cada vaqueiro pensou que Krishna estava sentado em sua frente e colocando comida em sua boca sozinho. Esse tipo de expansão de Swayam Rupa Krishna, em que cada forma manifestada é exatamente igual ao seu Swayam Rupa, tanto na fisicalidade como na psicologia, determinado Prabhava Prakasha. No entanto, quando o Swayam Rupa de Krishna se expande para lilas que requerem conteúdo emocional diferente, tais expansões são denominadas Vaibhava Prakasha, mesmo quando tais formas são fisicamente as mesmas de Swayam Rupa. No Vraja Lila, apenas esses 2 tipos de expansão são necessários: a forma de Krishna, com a mesma composição emocional, e formas como composição emocional diferente. Enquanto as formas Prabhava Prakasha são muitas, tantas quanto existem Gopas e Gopishvaras, Gopas e Gopis, né, para Krishna ficar entre, há apenas um Vaibhava Prakasha em Vraja, Balaramadi. Seguindo a liderança de Sirupa no Lago do Bhagavatamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explica que as formas Vaibhava Prakasha de Krishna diferem de Swayam Rupa Krishna em conteúdo emocional. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami continua dizendo que, além da diferença em suas compleições, os dois Krishna e Balarama são iguais. No Harivansha Purana, Krishna fala com Balarama, enfatizando a unidade dos irmãos no Tattva, né? Bom, o que eu sou, você também é, aquilo que é ele, é eternamente eu. Nós nos tornamos 2, mas certamente somos um, em 2 corpos, um par dotado de grande poder. A ênfase aqui é a divindade de Balarama, bem como a de que Krishna e Balarama como objeto combinado de amor para aqueles que idealizam Shakya Rati. Esta é uma perspectiva importante do Tattva. Krishna e Balarama são ambos a divindade. Eles aparecem no mundo juntos, não separadamente. No entanto, apesar dessa unidade de Krishna e Balarama no Tattva, há uma diferença entre os dois, uma diferença tanto na aparência quanto na emoção, Bhava. Cor e emoção estão relacionados assim à diferença em suas compleições, também fala de sua diferença emocional um do outro. A de Krishna é Swayam, indigno, e na teoria estética indiana essa cor corresponde ao rasa que ele preside, né? Sringara ou Madhura Rasa. O de Balarama é Pandura, esbranquiçado, como a da lua ou de um cristal, e esta é a cor atribuída ao rasa cômico, Rasya, sobre o qual Balarama preside e que entre os rasas é o melhor amigo de Shakyarasa. De fato, no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, né? No auge do Shakyarasa no Bhagavatam, descobrimos que o longo elogio de Krishna Balarama entre os seus amigos é falado no êxtase de Rasya Rasa. Tanto o cristal como a lua são agentes de reflexão. O cristal representa a cor do que está colocado ao lado dele, a lua reflete a luz do sol. Esses 2 objetos do mundo natural que são identificados com a compleição de Balarama também nos dizem algo sobre sua composição emocional. Krishna é Sevya, servido, Bhagavan, e Balarama é Sevaka, servidor, Bhagavan. Balarama nos faz refletir sobre Krishna, objeto do seu seva.
de quem Rama extrai uma luz e vida de uma maneira que nenhuma outra manifestação da divindade faz. No tato, Balarama é o próprio Deus, mas emocionalmente ele se sente principalmente como amigo de Krishna. Seu Shakya Rati é empacotado junto com Dasya e Vatsalya Rati. Isso é dentro do contexto da sua Shakya Rati. Balarama às vezes se expressa em serviço a Krishna e outras vezes age como bem-querente Krishna. Em outras palavras, o Shakya Rati de Balarama medeia entre duas emoções incompatíveis, o amor servil e o amor paterno. Em Vraja, seu Shakya predomina, embora não faltem exemplos de seu Dasya e Vatsalya. Fora de Vraja, em Mathura e Dwarka, seu Dasya é mais dominante. Fora de Krishna Lila, em si, seu Dasya é muito mais proeminente em seu seva prestado a incontáveis avataras da divindade. Outro artigo aqui, Balarama mata um falso amigo, né? De Bhaktivedanta Swami Tripura Goswami Maharaj, né? Do livro também Círculo de Amigos, né? Bom, quando Krishna retornou a Rama e o círculo maior de vaqueiros, aquele que era a morada da felicidade, Shukanidhi, sentou-se confortavelmente em Sukashana, sob a grande figueira de que desejava, que deu nome à floresta, Badiravana. Enquanto Hari se sentava casualmente, Sridama e Sudama engajaram seus seguidores em decorar seu amado amigo com flores da floresta. Alguns meninos colhiam flores, alguns os amarravam em guirlandas, outros brincos de flores, braceletes, tornozeleiras. Especialistas da decoração, alguns fizeram outros ornamentos florestais, únicos, pois Sudama Shaka, meninos, decorou pessoalmente Krishna sob o olhar de consideração de Balarama. No entanto, sempre foram projetados com melhor desempenho. Madhumangala de um sutiã que deveria ser projetado como objeto, Madhumanga que deveria ter sido projetado para ele. Sustentou-se sorrindo por dentro, reverenciou e voltou sua atenção para Madhu. Ele trouxe o Dvijaraja para um bosque separado e começou a enfeitá-lo, fazendo parecer, na melhor das hipóteses, um palhaço, sem que o próprio menino Brahmana soubesse. Bom, Krishna anunciou que aqueles que perdessem a disputa, né, seriam obrigados a carregar seus chefes em seus ombros. Ele então se elegeu como líder de um lado e Rama do líder do outro. Aproveitando a ocasião, sem pensar duas vezes, os meninos formaram pares de jogos Harinakrim. Eles jogaram um jogo da infância conhecido como Harima Krimano. Tá estranho isso aqui. Harima Kriyanan. Bom, deve ter algum erro aí, mas tudo bem. Acho que esse aqui, bom, esse aqui, Harinakrim. Bom. No qual a cada criança anterior como oponente e todos os meninos atacaram seus rivais, seus respectivos rivais, né? Bom, embora os meninos amassem Rama e Krishna igualmente, geralmente seguiam Rama e outros geralmente seguiam Krishna. Jiva Goswami comenta: bom, embora os meninos amassem Rama e Krishna igualmente, geralmente seguiam Rama e outros geralmente seguiam Krishna. Jiva Goswami comenta que para aumentar a medida Shakyarasya, Krishna de seus seguidores de um lado e Rama comenta com seus seguidores do outro lado de Rama e tomou conta dos seguidores de Rama do seu lado. Bom, com a ajuda dos grandes membros da grande figueira, os vencedores foram ajudados a montar no ombro dos perdedores, né? Bom, Shukadeva ele aponta que Pralamba, entre outros, era um inimigo formidável com quem Balarama estava diretamente ligado, sendo filho de Vasudeva. Assim, Krishna desejou honrar Rama e o torneio, bom, deve ter um erro aqui, e o torneio, sei lá, famoso por vencer Pralamba. Enquanto os meninos escolhiam lados e se equiparavam,
Pralamba, disfarçado de vaqueiro, não tinha certeza de qual se filiar e com quem enfrentar, sendo socialmente desajeitado como um desconhecido entre amigos. No entanto, ele foi incapaz de entender como Balarama era afetuoso com Krishna e também que Krishna era um adversário digno. Assim, ele raciocinou que era melhor Rama, a quem ele considerava o mais fraco dos dois irmãos. E ao fazê-lo e essa determinação de que Krishna, depois de matá-lo, bom, primeiro tinha que matar Balarama, depois Krishna, eu entendi isso, né? Compreendendo sua mente e desejando transmitir as glórias de Rama, Krishna rapidamente o escolheu para ficar ao seu lado e o comparou contra aqueles que Pralamba considerava apenas o filho de Rohini, sem a destreza do filho de Yashoda. Krishna chama então se igualou a Sridham. Quando o lado de Rama venceu, Krishna carregou Sridham e Rama subiu nos ombros de Pralamba. No entanto, quando o jogo envolvia levar o vencedor de volta para a grande figueira, Pralamba correu na direção oposta, agarrando-se a Rama, que carregava nos ombros. Novamente ele existiu. Sei lá, não tá estranho. Bom, então acho que ele entendeu, né, que Rama era um objeto da afeição a Krishna, Krishna o protegia. E se ele tentasse... não dá para entender nada aqui. Bom, então a continuação aqui da aula de Balarama. Em Shakyarasa, ele também se sente como objeto do amor dos seus amigos junto com Krishna. Ele também é objeto do amor dos devotos de Dasya, Vatsali e Madhurarasa. Mas ele não é objeto do amor romântico pelas gopis de Krishna. Bom, o agrupamento de raças denominado Shankula Rati, a combinação permanente de raças em que uma raça predomina. O Shankula Rati de Balarama é Shakyarasa agrupado com influências menores de Vatsali e Dasya. Este ensinamento de Rupa Goswami será discutido, bom, depois ele fala. Balarama serve a Krishna Vishnu de 10 maneiras, como seus sapatos, roupas, cama, guarda-chuva, assento, cordão, sagrado, casa, ornamentos, travesseiro e assim mesmo pessoalmente. Então agora a gente vai aqui para a posição 911, né? E outro Ananga Manjari, né? Enfim. Após a morte de Janava, momento em que ela se tornou identificada com Ananga Manjari, Ramai Thakura se estabeleceu em Bengala, num lugar que recebeu o nome de sua abundância de tigres da Bengala. Diz que Ramai Thakura foi capaz de domar um tigre com o seu canto do Harinama, e assim ele conquistou a fé dos locais por seu exemplo convincente de pureza espiritual. Uma vez estabelecido lá, Ramai começou sua própria escola de pensamento baseada diretamente na teologia Goswami, mas se afastando dela algumas vezes, especialmente quando se tratava de Baladeva, Tattva e Ananga Manjari Janava. Essa partida é evidente no livro de Ramai, Ananga Manjari Saputika, né? Embora ele seja um devoto notável, por exemplo, seus esforços teológicos, além de contradizer, sem dúvida, o fundador da Gaudiya, às vezes os acharyas deixam algo a desejar em comparação com a teologia dos Goswamis, fortemente unida e apoiada nas escrituras, que os membros estudiosos da Sampradaya esperam. Bom, agora as notas da posição 1048, tá? É a característica Sati de Balarama, que tem uma expressão masculina e feminina. A sílaba Ra em Rama é Radha e a sílaba Ma em seu nome é Madhusudana Krishna. Isso é claro que implica que Rama é Radha e Krishna. Da união de Sat e Ananda, Balarama vem a existir. Em seu traço, Ananda, Balarama assume uma tez amarela no humor de Radha. Ananga Manjari é outra forma de Radha, não diferente dela. Balarama assume a forma de Ananga Manjari para dar prazer a Krishna. Em seu recurso, Ananda, Balarama é a própria Radhika. Através de Balarama, Radha, na forma de Ananga Manjari, aparece, e assim Balarama é Radha, que novamente é Ananga Manjari. Jai. Balarama Purnima, que Jai. Então vamos começar a ler um pequeno trecho do Krishna Book. O Senhor também declarou a Yoga Maya, né?
essa minha expansão plenária Anantasesha está dentro do útero de Devaki. Por ter sido atraído à força para o vento de Rohini, ele será conhecido como Sankarshana e será a fonte de todo poder espiritual, ou Bala, pela qual se pode alcançar a mais elevada bem-aventurança da vida. Portanto, a porção plenária Ananta será conhecida após seu aparecimento como Sankarshana ou Balarama. É um trechinho do chamado Bala também. Como explicado nos versos anteriores, Yogamaya foi solicitada para atrair Sankarshana, Baladeva, do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. E esta foi uma árdua tarefa para ela. Yogamaya naturalmente não conseguia ver como era possível para atrair Sankarshana. Portanto, Krishna se dirigiu a ela e disse: seja abençoado, tome poder de mim, pega o poder de mim, e você será capaz de fazê-lo. Agora o nascimento de Baladeva, de Gopala Champu, né? Sila divagação aqui já. Bom, seu coração murchou pelas palavras cruéis de Kansa, né? Rohini reclamou com Vasudeva. E Vasudeva a enviou para Vraja. Montado em um cavalo, Rohini entrou secretamente na terra de Vraja. Ao entardecer, vendo a chegada da casta Rohini como auspicioso presságio, todos nas assembleias do rei Nanda ficaram felizes no coração, tomadas de alegria. Rohini e Yashoda se abraçaram, elas eram como Ganga e o Jamuna fluindo juntos, né? Então foi no mês de Jetsa, vendo que Rohini estava grávida de 3 meses, e Yashoda ficou muito feliz. Então a deusa Yogamaya, de repente, encerrou a gravidez de 7 meses de Rohini e colocou no útero de Rohini um feto tirado do útero de Devaki. Então no 14º mês, o mês de Shravana, quando a auspiciosa estrela Shravana se uniu à lua, a alegre Rohini deu à luz a um belo filho glorioso. Com todas as qualidades transcendentais. Ela era como uma lua gloriosa. Ele, né? Não, ela, acho que ela está falando dela aqui, né? Ela era como uma lua gloriosa, refulgente com o luar. Ela era como uma leoa que deu à luz a um filhote muito poderoso. Ela era como um lago de lótus fresco, no qual uma perfumada flor de lótus branca desabrochou. Ela era como o conhecimento puro que deu origem a toda a auspiciosa glória. Rohini deu à luz a um filho com um rosto glorioso, olhos relâmpagos, cabelos de nuvem escuras, uma forma branca de nuvem de outono, com grande glória e destreza. Seu filho era muito glorioso e transcendental. A forma de seu filho era justa e poderosa, sem limites. Os astrólogos disseram: este menino será o irmão mais velho da Suprema Personalidade de Deus. Ele será o protetor das vacas e o assassino de Dhenukasura e Pralambasura. Duividya uma hoste de demônios. Seus braços serão longos, seu nome será Rama. Em uma vida passada, ele desfrutou de passatempos com o Sr. Ramachandra. Enviados por Vasudeva, brahmanas eruditos chamados Sarma realizaram o Namakarana e outras cerimônias para Balarama. Assim, no que diz respeito ao Bhagavatam e a Gopala Champu, Balarama foi transferido do útero de Devaki para o útero de Rohini. Após 7 meses da gravidez de Rohini, ela ficou grávida de seu marido Vasudeva em Mathura antes de ir a Vrindavan. Bom, na Assembleia de Nanda, os 2 jovens recitadores, agora Gopala Champu, né, também, matando Dhenukasura,
Na Assembleia de Nanda, os dois jovens recitadores, filhos de um famoso poeta, fizeram seu aparecimento. Os dois meninos, então, descreveram os passatempos infantis de Krishna, terminando com a subjugação de Kaliya. Agora eles começaram a descrever os passatempos Kishora. No dia seguinte, como nos dias anteriores, Ishnindakanta, um entre os dois, pensou consigo mesmo. Agora o período de Kishora será descrito. Era adequado descrevê-lo de tal maneira que os membros da Assembleia que fossem preenchidos com a raça confidencial não se sentissem embaraçados. Se Krishna estivesse cheio de desejo por sua própria doçura, não perguntaria sobre esse assunto confidencial. Então devemos falar sobre isso para aumentar sua felicidade. Então ele falou com uma voz alta. Quando Kishora predomina no corpo de Krishna, que resplandece nos três mundos e supera tudo em excelência com sua ludicidade, Krishna se entrega àquela era de Kishora, o abrigo de todas as boas qualidades, cheio de conhecimento, e faz com que Pauganda desapareça. Sua era Kishora traz todas as coisas sob controle pela alegria do seu olhar, por seu brilho, por sua inteligência especial e atraente, pelo cajado de seus bhavas dotados de outros significados. Seu rosto ficou cheio e brilhante, seus olhos ficaram longos, com um brilho avermelhado, e seu peito ficou alto e largo, enquanto sua cintura era fina. Mesmo um pouco dessa beleza atraiu os olhos de todo o universo. Balarama se desenvolveu da mesma maneira. Quando a monção chegou, os frutos de Tala ficaram maduros. Krishna e Balarama, aqui está Krona, deve ser Krishna. Krishna e Balarama, com seus amigos, pastorearam as vacas no lado sudeste de Govardhana, o que aumentou toda a felicidade. De um lugar distante, um vento sem precedentes trouxe o aroma da fruta Tala madura e fragrâncias semelhantes. Todos os famosos e atraentes amigos de Krishna e Balarama, que eram totalmente dedicados a eles entre o povo de Vraja, que havia sido transformado pela fama de Krishna, desenvolveram um desejo. Indo daqui com Krishna e Balarama, desenvolvemos uma forte curiosidade para ver a casa de Dhenukasura, a floresta de Tala e os seus guardas. Já que ficamos magros de tanta fome, vamos mandá-los para lá. Sridama, Subala, Stoka, Krishna, que tinham uma força semelhante a deles, reuniram-se com Krishna e Balarama. Todos eles entendiam o significado oculto das coisas e seguiam os princípios do Dharma. Portanto, eles eram fortes amigos. Disse que eles tinham poderes iguais aos de Krishna e Balarama. E assim eles estavam sempre pensando nos atos heróicos dos dois irmãos. Assim, afetuosamente, sem medo, eles oraram a Balarama e Krishna, que estavam com fome. Uma floresta de Tala com frutas maduras, exalando uma fragrância atraente que viajou para lugares distantes. Só de comer essas frutas já será satisfatório. Ouvimos dizer que a floresta é guardada pelo líder dos demônios devoradores de homens, ó Balarama, de longos braços, ó Krishna, destruidor de patifes, não nos dê dessa fruta madura. Pelas palavras tendo braços longos, o seguinte está implícito. Ó Balarama de braços longos, você é conhecido como corajoso, mas nós não vimos isso. Mostre-nos sua força. Balarama disse com um sorriso. Ó amigos, eu sei que vocês, que são gulosos, são como nós. Vocês estão nos pedindo para pegar a fruta? Eles disseram, nossos dois príncipes têm as melhores qualidades. A política diplomática indica que se deve aceitar a família do rei e respeitá-la. Uma pessoa
que fere um veado enquanto caça não é considerada grande. Quanto mais a família do rei tenha grande poder, mais é elogiada. Como você é o irmão mais velho, você não deve ser considerado como tendo uma posição inferior. Se vocês dois estão de acordo com o nosso desejo, então que outra permissão é necessária? Quando Balarama, branco como a lua e sorridente, se adiantou, Krishna e os outros rugiram como leões e o seguiram em êxtase, pulando para aquela floresta. Eles mantiveram as vacas com eles. Quando eles criticaram Balarama com seus longos braços, ele rapidamente se aproximou das árvores Tala com grande raiva, arrancou-as com seus braços de uma vez e, juntando-as, esmagou com todas as frutas como um elefante. Vendo isso, os demônios gritaram alto e vieram de todos os lados. Vendo chegar, os vaqueirinhos ficaram ali rindo com Balarama e Krishna. Absorto na risada dos vaqueirinhos e de Krishna, Balarama não conseguiu prestar atenção. Assim, Dhenukasura atingiu Balarama com suas duas patas traseiras, que eram como raios, mas Balarama nem percebeu. Quando Balarama não percebeu seu chute, o demônio perdeu todo o discernimento por causa da raiva. Então parou na frente de Balarama e chutou novamente. Balarama então matou Dhenukasura como se fosse Vatsasura. Ele jogou uma chakra flamejante na cabeça do mestre da floresta de Tala, usando seus braços fortes mais aterrorizantes que o tridente de Shiva, com um calor que poderia destruir o universo. Com isso, as grandes e pequenas árvores Tala se desfizeram, surgindo um vento intolerável e destrutivo que produziu muita agitação. Com o vento se fez tremer e o chakra ardeu como um tição de fogo. A floresta cheia de milhares de árvores de Tala foi destruída rapidamente. Os burros, que eram os seguidores de Dhenukasura, começaram a zurrar. Furiosos, eles se aproximaram, bloqueando o caminho para atacar. Krishna e Balarama, o refúgio de toda a bem-aventurança, rindo em tom de brincadeira, os agarraram como ratos, segurando seus rabos e pernas com indiferença. Situados entre os meninos que estavam ali para se divertir comendo fruta Tala, eles então jogaram os demônios sobre as árvores como se fossem folhas de grama. Os burros abandonaram suas vidas e caíram no solo juntos com a fruta redonda, a Tala, assim como o Ketu se move junto com o Rahu. Isso deu medo aos amigos de Kansa por alguns dias. Os meninos não comeram a fruta que havia tocado nos cadáveres dos demônios que viviam na floresta de Tala, o lugar dos espíritos malignos, e as vacas não comeram aquela grama, mas por muito tempo os vaqueiros e outros saborearam sem medo o fruto não tocado por eles. Dessa forma, Krishna e Balarama com seus amigos destruíram com raiva até mesmo o corpo sutil desse demônio cruel. Colocando as vacas na frente, tocando flautas para os seus amigos, eles finalmente voltaram para Vraja com seus amigos. Com olhos que eram grandes como pétalas de lótus, elogiado por seus amigos, Krishna, junto com Balarama e seus amigos, entraram em Vraja enquanto tocava sua flauta. As gopis com olhos sedentes se aproximaram de Krishna, segurando sua flauta, com a sua flauta pura, olhar puro e sorriso atraente, seu cabelo preso com a pena de pavão e vestindo uma guirlanda. Quando o alegre Shnigdakanta contou tudo isso, sua mente foi roubada por Krishna, e lembrando-se da profundidade da Anuraga das gopis, um oceano cheio de ondas, como sobrancelhas em movimento, gerando felicidade ao olhar para o rosto lunar de Krishna, ele perdeu o uso de seus sentidos e permaneceu inconsciente na assembleia por 2 muhurtas. Nanda e outros, não conhecendo seus sentimentos, cuidaram dele atentamente, com grande preocupação, tentando reanimá-lo. Quando todas essas ações se mostraram inúteis,
Madhukanta os confortou entusiasticamente, começou a cantar uma canção atraente sobre o serviço de Yashoda a Krishna, a fim de reduzir a restrição dos sentimentos de seu irmão. Quando Krishna, com Balarama, portador do arado, destruidor de inimigos, chega à noite, ele aceita o serviço de Yashoda. Escolhendo itens auspiciosos, enxugando seu rosto, penteando seu cabelo, massageando e banhando, vestindo, aplicando tilaka, alimentando-o com comida saborosa e fazendo a chamana, perfumando com aguro, alimentando com noz de beto, com uma fala doce, dá ordens aos criados para prepararem a cama, colocando-o para dormir. Assim, a descrição do serviço a Krishna, cantada com doces ragas, entrou nos ouvidos de Shrindakanta. Ele acordou, assim como uma pessoa adormecida acorda ao ouvir seu nome sendo chamado. Totalmente revivido, decorado com tais qualidades sem restrições, Shrindakanta começou a falar com a garganta embargada. Ó rei dos vaqueiros, seu filho é muito impiedoso, porque quando eu descrevo suas qualidades, eu simplesmente desmaio. Em vez de me fazer desmaiar, ele deveria fazer um tolo, como eu, alegre por seus passatempos. Bom, então continuando aqui, Gopalachampu matando a Pralamba e devorando um incêndio florestal. Gopalachampu. Bom, pela manhã, iluminado pelo esplendor da Assembleia, o poderoso Nanda tomou seu assento com Krishna presente. Madhukanta começou a falar. Shrindakanta, ó Shrindakanta, sentado perto de mim, ouço uma brava façanha de Balarama. Enquanto Krishna e Balarama brincavam, enquanto pastoreavam as vacas, o verão, que não é muito apreciado pelos animais, chegou em Vrindavan. Não é de se estranhar que essa temporada de verão tivesse as qualidades da primavera, porque os dois irmãos ligados a Vrindavan sempre ali residiram. O forte som das cachoeiras foi confundido com nuvens de chuva se aproximando. Os grilos cantavam estridentes e as árvores cobertas de névoa das cachoeiras se enchiam de flores. Assim o verão apareceu como a primavera. A brisa levava a fragrância de lótus misturada com água fresca para os lugares sombrios da floresta, como se fosse primavera, tornando o lugar úmido e cheio de flores. Quando as coisas adequadas são combinadas, surge a felicidade ilimitada da amizade. Embora fosse verão, os humanos pensaram que era primavera em Vrindavana. Que dizer dos cucos e abelhas? Quando Madhava entrou na floresta e tocou a sua flauta, o outro Madhava, verão aparecendo como primavera, estava presente 2 vezes. Os meninos estavam enfeitados com joias de suas casas e sempre enfeitados com flores de verão, que produziram extrema beleza. O que mais pode ser dito do verão? Sridama, Sudama, Vasudama e outros se reuniram em um grupo não muito distante, a fim de vigiá-los. Subala, Arjuna, Krishna, Balarama vieram, dançaram e então se juntaram a eles. Eles começaram a falar enquanto davam bênçãos. Onde vocês moram? Vocês parecem dançarinos. Onde vocês vão? Sridama e outros revelaram suas intenções com mentes alegres. Almas magnânimas, viemos de longe, nossas mentes estão dançando por ouvir as suas glórias. Também desejamos dançar com nossos corpos à sua frente. Não poderemos ficar muito tempo em qualquer lugar. Nossos olhos e ouvidos estão agora plenamente satisfeitos. Arjuna, Subala e outros começaram a cantar usando suas mãos, chifres e bambu, partido para manter o ritmo. Krishna começou a dançar e os jovens de Vraja, elogiados pelos Vedas, começaram a louvar Krishna. Quando Krishna entrou no palco, Balarama ficou possuído e vendo isso, o público começou a elogiar ambos. Como meninos, preto e branco não eram diferentes, era difícil distinguir os 2 irmãos. Quando o público ofereceu colares com joias atraentes para o coração, os meninos recusaram os presentes. Não pedimos nada, somos os melhores dançarinos, mas queremos ver luta livre.
Você é o melhor dos lutadores. Ouvindo isso como confirmação, eles disseram: nós entramos na assembleia de pessoas elevadas. Dê presentes para nossa satisfação e nutrição, mas não para criar engano. Os irmãos entraram no meio da multidão, que ao ouvir suas palavras estavam rindo e se aproximando. Os irmãos louváveis, dando alegria, começaram a lutar. Girando, pulando, socando, batendo os braços e puxando um ao outro, eles se golpearam no peito enquanto lutavam. Krishna, que destruiu o orgulho de todas as pessoas com boas qualidades, junto com seus amigos, foi gratificado pelo conhecimento bem-aventurado. Sridhama e outros, então, mostraram a arte da dança como oferenda de todas as pessoas. Porque a dança produziu grande êxtase, Krishna, com entusiasmo, os acompanhou com ritmos difíceis para testar sua habilidade. Shukadeva diz: enquanto os outros meninos dançavam, o rei Krishna e Balarama às vezes os acompanhavam com música instrumental e às vezes os dois senhores elogiavam os meninos, dizendo: muito bom, muito bom. Eles se golpearam usando bilva, Kumbha e pequenos frutos amala, que rindo, eles imitaram os animais com os sons dos pássaros e o salto dos sapos. Depois de alguns dias, em uma manhã, Kansa começou a pensar profundamente sobre a morte de seus associados demoníacos e ficou perplexo. Pralamba aproximou-se de Kansa, ofereceu respeito e perguntou: ó rei, por que você está se lamentando? Kansa disse: você não sabe? Aqueles que me ajudaram estão todos mortos. Quem permanece? Pralamba disse: de qualquer forma, apenas me ocupe. Kansa permaneceu em silêncio por um momento, balançando a cabeça. Pralamba disse: ó senhor, o que é isso? Kansa, rindo com desgosto, pensando em Pralamba como uma mariposa, disse: você pode trilhar o caminho da chama ardente. Pralamba disse com raiva: mas uma chama cruel do tempo pode queimar o Himalaia e secar o lago nele. Kansa disse: faça o que quiser. Ao ouvir isso, oferecendo respeito a Kansa, sendo insultado por Kansa, sem demora, Pralamba vagou alguma distância até o local onde Krishna estava tocando. Eles são os dois meninos que mataram. Estes são os dois meninos que mataram todos os demônios. Eu os encontrei vindo rapidamente de Kansa em segredo. Bom, seu orgulho será esmagado ao ser morto pelo tempo irrevogável. Hoje vou enganá-los, produzindo grande fé neles. Vou brincar fervorosamente com eles, como eles fazem todos os dias. Agindo como um amigo, vou arrancar os dois meninos pelas mãos e, jogando em meus ombros, entregarei eles para Kansa. Vestindo-se de ladrão, coberto de profusa maldade, cheio de faltas, Pralamba chegou à aldeia das vacas e, olhando em volta, vestiu uma roupa de vaqueiro que estava numa casa. Rindo para agradá-los e misturar com eles, ele então entrou no grupo, mas Krishna o viu. Vendo, Krishna acompanhou seu disfarce. Ó Bhadra, por que você está atrasado? O bom é que você esteja chegando, bom que você chegou no auge da diversão. Rindo assim da calamidade de se disfarçar de vaqueiro, ele ganhou a confiança de Pralamba e fez amizade com ele para derrotar a força de Balarama. Ele então disse: ó amigo, a partir de hoje você é meu melhor amigo, eu sempre o manterei à minha vista. Deixe Sridhama entrar no mesmo lado de Balarama, que tem um grande espírito competitivo. Ele é um parceiro adequado para você. Abandonando o desânimo, o demônio se tornou mais arrogante. Então Krishna dividiu os meninos em dois grupos e fez Pralamba como chefe de seu grupo para aumentar a sua força. Com grande entusiasmo, Balarama lutou com Pralamba e Sridhama lutou com Krishna. Dessa forma, eles lutaram contando com a ajuda de ilimitados amigos.
Aqueles que fossem derrotados teriam que carregar os vencedores em seus ombros com uma carga de mercadorias que foram compradas. Dessa forma, Krishna ficou absorto na competição. Quando o jogo se tornou intenso, Krishna, para que Pralamba carregasse Balarama em seus ombros, não considerando que era forte ou fraco, fez seu próprio grupo ser derrotado. Pensando que era difícil para os outros carregarem sozinhos, Krishna também carregou alguém. Krishna carregou a Sridama e Pralamba carregou a Balarama. Outros, julgando-se fortes, carregavam outros meninos. Todos diziam, isso é muito bom. Embora a princípio Pralamba tenha mostrado atração por Krishna, quando ele levou Balarama embora, ele ficou com medo de Krishna. Pralamba levou Balarama para longe da área de recreação. Absorto no jogo, Balarama não manifestou seu poder de conhecimento e não reconheceu o demônio. Krishna reconheceu o demônio só de olhar para ele. Balarama permaneceu imperturbável como antes, mas Krishna era hábil em enganar o demônio. Mas Pralamba começou a sofrer enquanto carregava Balarama, que era mais pesado que uma cadeia de montanhas. O demônio, orgulhoso com sua mente envergonhada, então manifestou seu enorme corpo. Quando o demônio negro carregou Balarama, branco como a lua, os devatas pensaram que Rahu estava levando a lua. De repente, sentindo um pouco de medo, Balarama olhou para o rosto de Krishna. Entendendo tudo pelo movimento da testa de Krishna, Balarama então bateu na cabeça do demônio com seu punho. Assim como um raio sai de uma montanha negra riscada de minerais vermelhos e volta para a mão de Indra, a alma do demônio subiu no corpo escuro manchado de sangue e foi para Vishnu. Vendo simultaneamente Pralamba cair ao longe, Balarama se aproximar, todos sorriam com espanto. Os dois irmãos, com lágrimas nos olhos, se abraçaram. A amizade deles, ao se abraçarem, produziu um derretimento interno e externo. Embora algum distúrbio tenha sido causado pela morte de Pralamba, os vaqueirinhos deixaram o local onde ele foi morto, poluído como um crematório, e foram brincar sob a enorme extensão de galhos bandira que se estende por 4 crochas. Quando os meninos brincalhões desejaram voltar para casa, as vacas se afastaram desejando capim e entraram em um bosque na margem do Jamuna que flui com água abundante. Os meninos começaram a procurar as vacas que estavam perdidas e presas nos juncos. Percebendo que haviam perdido as vacas, os meninos se reuniram rapidamente em lamentos chamando com medo pelas vacas. Eles começaram a pensar que algum demônio cruel da ordem de Kansa tinha vindo e levado as vacas. Olhando o caminho marcado pelos cascos das vacas, Krishna chamou as vacas. Ele escalou um barranco alto, acenou com seu pano amarelo e gritou alto. As vacas então fizeram sons como um pássaro chataka, que de repente atingiu nuvens carregadas. A água ribombando em trovões e piscando com relâmpagos. Quando Krishna se aproximou das vacas e vendo que ali estavam assistentes de Kansa, vendo que Pralamba havia sido destruído, aproveitou a oportunidade e cercou o canavial com força. Com inimizade, eles então criaram uma chuva inescapável de fogo com um calor extraordinário produzido através de mantras malignos. O fogo queimou furiosamente, saltando faíscas e ardendo, queimou o bosque de juncos com um som crepitante. As vacas ficaram assustadas e eles se reuniram e se separaram em pânico. Krishna e Balarama, como se estivessem absortos em brincar, de longe deram abrigo aos seus amigos, já que eram seus protetores. Embora desejassem proteger Krishna quando viram fogo, seus amigos oraram a ele por sua proteção. Quando surgiu esse seu desejo de protegê-los, essa oração tornou-se evidente. Ó Krishna mais poderoso, ó Rama, cuja proeza nunca falha, por favor, salve seus devotos que estão prestes a serem queimados por esse incêndio florestal e vieram se abrigar em você.
Quando eles se aproximaram, ele ouviu sua dor e suas palavras de louvor. Chegando até eles, ele entendeu o medo deles. Com raiva, ele começou a pensar: esses amigos são mais queridos para mim do que eu mesmo. Vendo o incêndio florestal, eles ficaram assustados. Vou devorar o fogo, o que Jama e Shiva não podem fazer. Mas meus amigos não suportarão ver-me engolindo fogo. Então ele disse: não tenham medo. Por favor, fechem os olhos. Quando eles fecharam os olhos, com a concentração, usando Yogamaya, ele produziu um corpo com uma enorme nuvem de chuva. Com sua boca enorme, devorou o fogo da floresta sem dificuldade. Alguns dizem que por seu desejo o fogo se tornou como uma gota de néctar. Por seu desejo algo mais foi realizado. Os vaqueiros abriram os olhos e ficaram surpresos ao descobrir não apenas que eles e as vacas haviam sido salvos do terrível incêndio, mas que todos eles haviam sido trazidos de volta à árvore Bandira. Recuperando as vacas, Krishna, tocando sua flauta na companhia de Balarama, espalhando sua glória entre os amigos, voltou para Vraja à noite. A poeira das vacas subiu no ar e seus cascos soaram. Chamou as vacas e tocou sua flauta, que entrou nos ouvidos de todos os atraídos pelo som de sua poeira. Os cidadãos de Goloka não sabiam que estavam atrás, na frente ou no lado deles, e não sabiam de si mesmos. Quando as pessoas vinham de todas as direções, tornavam o céu escuro de poeira, mas o rosto lunar de Krishna os deixou todos felizes. Depois de alegrar Nanda e Yashoda e seus amigos, os dois irmãos entraram em sua casa. Os amigos dos meninos, contando sobre Pralamba e o incêndio florestal, surpreenderam a todos. A história terminou quando o narrador disse: Nanda, por bons atos, você deu à luz a um filho que engoliu o incêndio na floresta por amor aos seus amigos. Bom, na outra parte do Gopalachampa, Balarama retornando para Vraja. O grande anseio mútuo de Krishna e do povo de Vraja, que foi descrito anteriormente, também se aplica a Balarama e os residentes de Vraja. Quando Balarama revelou sua ânsia de ir em segredo a Vraja, Krishna o acalmou dizendo: hoje ou amanhã eu enviarei para lá. Um dia, desejando ir até lá, ele informou a Krishna em particular, enquanto chorava com a voz embargada: Krishna, você não foi imediatamente satisfazer Nanda e Yashoda. Isso destruiu seus corações. Não entendo suas intenções. Parece que você esqueceu deles. Krishna disse: esse amor por Vraja está sempre dentro de mim. Como posso separá-los de mim? Mas Nanda também diz que não é apropriado ir contra os desejos de Vasudeva e Devaki. Eles nunca querem que eu vá para Vraja. Para que eu não haja contra os desejos de ambos, não posso ir a Vraja, portanto, sofro. Balarama queria que Vasudeva e Devaki dessem seu consentimento para que ele e Krishna fossem para Vraja. Ele não obteve permissão para Krishna ir, pensando que um grande desastre resultaria se eles permitissem apenas ele. Com alguma raiva, ele falou com eles. Ele informou o irmão: ao seu pedido, evitei... Perdão. Qual é a diferença entre Krishna e eu? Eu também sou filho de Nanda e Yashoda. Ele informou o irmão: ao seu pedido, evitei ir a Vraja por um longo tempo, impedindo meus pés de se moverem em direção ao local. Nossos pais não deram permissão para você ir, portanto, por favor, dê permissão para mim sozinho para ver o povo de Vraja. Krishna então abraçou Balarama e falou com tristeza em seu rosto, lembrando-se de que Nanda e outros. Primeiro ele falou sobre os passatempos de pastoreio de Balarama e serviço aos seus muitos amigos, usando palavras de brincadeira. Ó maior dos senhores, apenas veja como essas árvores estão inclinando suas cabeças aos seus pés de lótus, que são adoráveis pelos semideuses imortais.
As árvores estão oferecendo a você seus frutos e flores para erradicar a ignorância sombria que causou seu nascimento como árvores. Mas, acima de tudo, você abraçou as jovens vaqueiras entre seus dois braços, um favor ansiado pela própria deusa da fortuna, né? Então ele falou dos passatempos Rohirrica, depois de matar Shankachuta, entre outros. Assim ele lembrou Balarama de sua campanha alegre para extinguir a dor da separação, tomando eventos representativos e alegres envolvendo cantar, brincar e ver que produziam felicidade. Depois disso ele expressou o que queria. O Criador está contra mim, e assim você vai de Dwarka a Vraja sozinho. Você, o irmão mais velho, me levará a Vraja. Se você for primeiro, me levará lá rapidamente. Então, embora eu tenha consolado o povo de Vraja através de Uddhava, você deve dar doces instruções a Vraja, pois você é mais atrativo por Vraja do que eu. Se você não pode satisfazê-los completamente com suas palavras, então prometa que eu farei. Se você vir que eles ainda estão preocupados, eu aparecerei lá como um Sprut pelo meu poder. Se esses métodos de consolação não funcionarem, faça outras ações. A meu pedido, aceite para você as meninas que ainda são jovens, né? As gopis em seu peito no festival de Rohirrica deram prazer aos seus olhos. Cheios de prema, elas não tiveram seus desejos realizados, pois você não estava ciente do meu coração, cheio de passatempos conjugais constantes em Vraja. Não diga, não posso fazer isso, pois todas as pessoas de Vraja verão. Eles irão satisfazer os seus desejos. Até que você viva continuamente em Vraja comigo, estabeleça-se desta forma com algumas das gopis que são objetos de sua misericórdia. Mas faça isso secretamente para enganar as pessoas cruéis. Suba sozinho em sua carruagem e vá rápido, para que ninguém veja. Indo para lá, vista-se de vaqueiro com flores e folhas da floresta, então tudo será realizado. Dizendo isso, ansioso pelo tempo que ele também poderia ir, ele agarrou Balarama e então, com lágrimas nos olhos, entrou em sua casa. Balarama foi rapidamente em sua carruagem, tão rápido que os viajantes mal podiam vê-lo, e finalmente alcançou as casas dos limites de Vraja. Secretamente ele trocou para uma forma adequada ao seu humor como um vaqueiro, isso é descrito no Harivansa. Balarama rapidamente entrou em Vraja vestido com roupas de florestas atraentes, né? Está no Harivansa. Quando Balarama chegou, todos se reuniram em torno dele e estavam felizes em vê-lo vestido de vaqueiro, enquanto desejavam ver Krishna, que viria mais tarde. Entende-se que, com a ausência de Krishna, eles sentiram dor, mas como o assunto parte do meu coração, não vou falar sobre isso. O melhor dos inteligentes, Balarama, compreendendo seu anseio por Krishna, compassivamente informou Ananda e outros que ele chegaria. Com suas chuvas de lágrimas externamente seus corações derretidos, eles suavizaram Balarama, detentor do arado, sustentador da terra, afetuoso. Balarama tornou-se tema de sua discussão. De modo que até hoje essas palavras são como um lótus no rio de sua fama. Depois de alguns momentos em que sacerdotes e outros ofereceram palavras gentis, seus filhos se reuniram e todos davam bênçãos. Eles trocavam respeitos sinceros, pronunciando o nome de Balarama e Krishna. Depois de se apresentarem, eles o aliviaram do cansaço da viagem. Eles levaram Balarama para casa e satisfazeram com água perfumada. Depois de aliviar o cansaço, fizeram-no comer, alimentaram-no e ofereceram-lhe noz de Bétel. Descansando por um tempo em uma casa particular, ele então se levantou e, passando pelos aposentos internos, veio à assembleia de Nanda. Nanda e outros começaram a perguntar sobre a sua saúde enquanto choravam.
Yashoda disse: ó Balarama, sua mãe está bem? Ela tem cuidado de você e de Krishna? Ah, se você está perto de mim e Krishna está perto de sua vontade, posso experimentar a felicidade da presença de ambos diretamente. Balarama respondeu: ó mãe, se você está perto de mim, qual a utilidade de ir Rohini? Se você não está perto de mim, qual a utilidade de ir Rohini? Por causa disso, depois de algum tempo, eu trarei Krishna para você quando surgir a menor oportunidade. Nanda disse: ó filho, depois de matar todos os inimigos e fazer os jados felizes, quantos inimigos restarão? Se vocês dois viessem para Vraja juntos e pudéssemos vê-los como antes, seríamos salvos da morte. Ele respondeu: quantos inimigos restam para Krishna, que matou todos os melhores guerreiros de Kansa e Naraka? A Pondraka, Shishupala, o rei de Kashi, Salva, Jarasandha e Dvividya. Depois de passar a noite em discussões sobre muitos tópicos que davam tanto alegria quanto tristeza, pensando no benefício de Vraja, Balarama, com grande desejo, visitou todas as casas separadamente para encontrar com seus amigos. Ele visitou os anciãos, suas esposas, os vaqueiros mais jovens e seus amigos e perguntou como eles estavam. Eles também perguntaram a ele sobre a sua saúde. Balarama compreendeu que o povo de Vraja, por alcançar Krishna, não tinha prazer interno, mas cuidava das vacas externamente para agradá-lo. Lágrimas jorraram dos seus olhos. Então, depois de descansar, o Senhor aceitou um assento confortável e todos se reuniram ao redor dele. Com as vozes vacilantes, por amor a ele, aqueles vaqueiros que haviam dedicado tudo a Krishna de olhos de lótus, perguntaram sobre a saúde dos seus entes queridos em Dwarka. E Balarama, por sua vez, perguntou sobre o bem-estar dos vaqueiros. Quando Balarama perguntou, os anciões responderam o seguinte: matando Kansa, Krishna libertou nossos amigos inúmeras vezes e lhe deu grande felicidade. Em Dwarka, você agora desfruta com a sua riqueza e filhos. Por esses passatempos nós alcançamos a felicidade. Mas o que é isso? Felicidade que obtemos ao lembrar de você estar lá? Os residentes mais jovens disseram: tínhamos fé que hoje ou amanhã vocês dois retornariam. Passamos nosso tempo até então mantendo nossas vidas, segurando os pés e orando para que você traga Krishna de Dwarka e não vá a nenhum outro lugar. Seus amigos disseram: você e Krishna vão se encontrar com algum de nós? Por que não sentimos a atração que tínhamos antes de você ir a Mathura? Nossas vidas e as vidas das vacas estão agora em uma posição precária. Ajude-nos para que possamos viver e brincar como fazíamos antes. Balarama respondeu a todas as pessoas que estavam ao seu redor: entre todos os ilhados, vocês são meus amigos. Assim, durante a metade do dia, Balarama falava educadamente com os anciãos e com os meninos com carinho. E ele falava com amigos enquanto ria e segurava suas mãos. Depois disso, ele foi até a casa de Nanda, terminou suas refeições e foi para a assembleia, deixando os membros assim como os de fora e de dentro, felizes ao contar sobre as conquistas de Krishna. Com a permissão de Yashoda, ele foi dormir. Mas mesmo que Balarama brincasse com os vaqueiros em Vraja, ele não estava feliz internamente, pois Krishna era seus olhos e os olhos dos vaqueiros, pois sem ele, eles eram cegos. Triste pela separação de Krishna, Balarama simplesmente olhava para as vacas de manhã e à noite, mas não as pastoreava. Shnindakanta assim concluiu: ó Nanda, Balarama que não se considera Balarama sem a presença de Krishna, a vida de todos está ligado a Krishna e está próximo a você, mostrando afeição por você.
Quando Krishna instruiu Balarama, que estava ansioso para ir a Vraja, a pacificar todas as pessoas de Vraja, sem mencionar as gopis, Balarama ouviu essas instruções com lágrimas nos olhos. Você, como se estivesse sem dor, não vai falar com aquelas mulheres que ouvimos dizer que quase morreram por causa das dores da separação. Krishna olhou timidamente para o rosto de Uddhava. O inteligente Uddhava disse: eu vou informá-lo. Seguindo Balarama, quando ele foi para o seu quarto, Uddhava descreveu para ele a condição das gopis amadas, de acordo com as conclusões indicadas por Krishna. Quando Uddhava teve a oportunidade de ir a Gokula, deixando Balarama, ele informou a Krishna: Balarama, vindo para Vraja, verá a intensidade da loucura das gopis. Eu já vi isso, ninguém pode acalmá-las como ele. Ele é a pessoa certa para trazer a mensagem. Escrevendo as palavras da boca de Krishna, Uddhava, o melhor dos ministros, deu a carta a Balarama. Conforme instruído por Uddhava, Balarama as procurou e no terceiro dia se encontrou com elas. Vendo Balarama, elas começaram a rir sem cobrir suas cabeças, como em um estado de loucura. Pensando em seu estado de loucura, meu ar vital saiu do meu corpo. Krishna jurou que retornaria a Vraja. As gopis se perguntaram se Krishna retornaria rapidamente, mas quando apenas Balarama voltou e foi respeitoso em luto, elas experimentaram a maior dor, mas a expressaram com uma risada alta. Embora Krishna não tenha vindo, as gopis não ficaram apáticas, portanto elas começaram a falar com Balarama. A causa de sua devoção a Balarama pode ser explicada como segue. Uddhava nasceu em um lugar distante, ele não entende sobre nós e Krishna. Mas Balarama, que vive com Krishna desde o nascimento, entende tudo. Elas disseram: Krishna está se divertindo em Dwarka, sua capital? Com uma risada, ela perguntou novamente: é surpreendente que ele é um homem entre todas as mulheres da cidade? Ao refletir, elas então disseram: primeiro eu vou perguntar. Ele se lembra dos seus amigos, seu pai, sua mãe ou mesmo de sua casa? Elas disseram com desapego: ele às vezes se lembra dos seus amigos. De seu pai, de sua mãe ou não, nossa confiança se transforma em dúvida. Qual a utilidade de nos lembrarmos dele? Anteriormente, nossas mentes queriam perguntar sobre ele. Ele se lembra do pacto que nós fizemos? Lembrando a doçura dos seus braços, elas ficaram temporariamente confusas. Então elas começaram a falar novamente com a mente duvidosa. Rompendo o amor deles, ele rejeitou aquelas que ficaram: pai, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, donos de casa, para adorá-lo. Mas nossos corações continuam a segui-lo. Ó melhor dos mestres, por que a melhor das mulheres não deveria aceitar suas palavras? Alguém mais disse: se ele nos colocou nessa condição, amaldiçoe, porque as mulheres da cidade, com mentes instáveis, acreditaram em suas palavras. Embora ela não tenha terminado de falar, outras falaram: não existe uma mulher que possa controlar essa pessoa de olhos de lótus, que saber falar palavras maravilhosas com doçura incomparável. Uma gopi, criticando e instruindo todas as outras gopis, falou por último: eu fiz todas elas aceitarem a palavras cheias de flechas afiadas. Uma maldição sobre mim. Eu disse: de que adianta falar com ele? Devemos falar sobre algum outro assunto agradável. Se ele pode passar seu tempo sem nós, por que não podemos passar nosso tempo sem ele? Quando o coração das gopis endureceu, elas se lembraram do seu sorriso, andar, falar, olhar, e de seu abraço começaram a chorar. Balarama, muito compassivo,
atordoado como um poste imóvel, com lágrimas escorrendo dos seus olhos vermelhos, permaneceu confuso sobre o que fazer por um momento. Chamando-as de mães, oferecendo-lhes elogios, indicando vários distúrbios que causaram a demora de Krishna em vir, assustando-as ao dizer que Krishna desmaiaria permanentemente ao ouvir a sua dor, Balarama, com várias palavras conciliatórias, falou a elas: assim como tenho forte afeição por Krishna desde a infância, tenho forte afeição por você. Eu juro que é verdade, ó esposas do meu irmão. Eu não deveria queimar o coração do meu irmão com as brasas em meu coração. Conhecendo o coração de Krishna, vim para Vraja. Conhecendo profundamente o seu coração, falo-vos com palavras consoladoras. Se eu soubesse que ele era indiferente, não poderia fazer isso ou falar com você. Eu não ficaria satisfeito com ele. Permanecendo em Dwarka, meu irmão deu libertação aos inimigos. Eu não aceito quando você diz que ele desistiu de você, pois desejando, você desistiu do Dharma local e sem apego às suas castas, deseja desistir dos seus corpos imediatamente. Ele é tão controlado por suas qualidades que me enviou a você, embora eu seja mais velho para agradá-lo. Suas mensagens são mais atraentes. Por eles, você obterá a felicidade. Senão, o próprio redator da mensagem virá. Que sua mensagem lhe dê felicidade. Todas as mensagens que mandei depois de sair estão cheias de promessas que retornarei. Enviei Uddhava como meu emissário para falar essas mensagens. Temendo grandes obstáculos nessa tentativa, instruí e enviei Balarama. Mas minha inteligência está envergonhada por sua inteligência. Se eu me fazer de mentiroso, irá para o inferno comigo. Como posso fazer do maior cavaleiro Uddhava um mentiroso? Que seja, mas como posso fazer Balarama, famoso como o maior entre os grandes, um mentiroso? Queridas Gopis, minhas palavras não podem ser falsas. Estou morando perto de vocês, a prova é que estou presente tanto em Dwarka quanto em Vraja. Senão, ambos os lugares não poderiam ser perfeitos, já que estou muito ansioso, matando rapidamente 7 ou 8 inimigos restantes dos devotos. Chegarei a Vraja em 7 ou 8 dias. Balarama pacificou todas as Gopis de Krishna por sua mensagem atraente, doce e conciliadora, que estava cheia de prema e sem orgulho. Isso é afirmado Vishnu Purana, isso é afirmado em resumo no Bhagavatam. O Supremo Senhor Balarama, que atrai a todos sendo especialistas em vários tipos de conciliação, consolou as Gopis transmitindo a elas as mensagens confidenciais que Krishna havia enviado com ele. Essas mensagens tocaram profundamente os corações das Gopis. Quando, ouvindo isso, as Gopis experimentaram que haviam alcançado Krishna pelo poder da mensagem. Em outro dia, envergonhadas, revelaram uma mensagem através de um confidente. Nós aceitamos suas palavras que você trará Krishna. Se você aceitar todas as nossas associadas, essas Gopis de corpo magro, que mantiveram seus corpos juvenis até agora para você, rejeitando todo o prazer que permaneceram em suas casas com corpos doentes, então manterei essas mulheres perto de mim. Você deve ir e trazer seu irmão mais novo. Balarama, aceitando a mensagem, diz: sabendo que devemos consolá-la agora, e embora devemos fazer isso, o que ainda não foi feito, desejo obter permissão dos anciãos. Ouvindo o desejo de pedir permissão dos anciãos, algumas mulheres então falaram: os anciãos, temendo a contaminação de nos fazer casar com outra pessoa, sabendo que nossas ações são ardentemente dedicadas a Krishna, somente com o nosso corpo, mente e palavras ficarão deprimidos. Eles vão implorar para você trazer Krishna. Concordando com o pedido deles, com isso em mente, ele foi para a casa de Nanda, irada. Na casa de Nanda, né?
Bom, Radha e as outras gopis, através de uma assistente, tendo se abrigado em Yashoda, foram até os anciões para pedir que Balarama aceitasse as jovens gopis solteiras. Os anciões então pediram a Balarama para fazer isso através de uma mensagem. Eles pediram-lhe várias vezes: embora não seja apropriado neste momento, eu ajo de acordo com o seu desejo, mas até que meu irmão venha para Vraja, não posso aceitar casamento com grande festa. Os anciões ficaram felizes e aceitaram isso. Então Balarama, aceitando todas as mulheres de acordo com os ritos de Gandharva, em um agradável bosque isolado ao norte da atraente floresta Bandira, casou-se com elas. Ali o Jamuna fluía amplamente quando ele quis dividir o rio em 1000 riachos. Jamuna manifestou sua natureza teimosa. Balarama puxou para trazê-la para perto. Isso deu alegria ao povo de Vraja. Ao ser puxada por Balarama, Jamuna o glorificou. As Shaktis então perguntaram a Shnindakanta: Jamuna se tornou a esposa de Krishna e foi para Dwarka? Então quem era esta? Shnindakanta disse: assim como Chaya é a segunda forma de Samina, a esposa do deus do sol, este rio é a segunda forma de Jamuna, que está com Krishna em Dwarka. Balarama falou com Jamuna quando ele a puxou: ó linda mulher, filha do oceano, esta é minha ordem. Além disso, Balarama agiu desta maneira. O Supremo Senhor Balarama, que atrai todos, sendo especialista em vários tipos de conciliação, consolou as gopis, transmitindo a elas as mensagens confidenciais que Krishna havia enviado com ele. Essas mensagens tocaram profundamente o coração das gopis. As palavras de Krishna devem ser consideradas o meio mais eficaz de consolar as gopis, pois essas palavras foram aceitas como tendo vindo do seu coração. Balarama era especialista em vários tipos de conciliação. Tendo sofrido por muito tempo a ansiedade da separação, os vaqueirinhos e suas esposas abraçaram Balarama. O Senhor então ofereceu respeito aos seus pais e eles o saudaram alegremente com orações. De qualquer forma, por 2 meses continuamente, Balarama desfrutou de passatempos com milhares de gopis, além de Krishna mostrando ações ousadas como puxar o Jamuna. Vindo para dar alegria a Nanda e a outros, ele nutriu sua bem-aventurança. Como ele poderia fazer algo desprezível? Balarama Purnima Ki Jai.